Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um podcast do Filosofia em Foco. Estamos aqui hoje reunidos com o professor Bruno Mariano para apresentarmos uma fala sobre o racionalismo, né? Trazendo algumas questões, como, por exemplo, o que é o racionalismo, né? Qual o papel do seu principal representante, René Descartes, algumas questões sobre as ideias natas, enfim, questões dessa natureza que envolve todo esse contexto do racionalismo, certo? Mas antes da gente adentrar no tema, eu vou pedir que, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like se gostar do conteúdo e, igualmente, seu comentário na seção comentários do YouTube. Bem, como dissemos, hoje o tema é sobre o racionalismo, certo? Na verdade, no último podcast, né, o podcast de número 76, onde abordamos sobre a modernidade, nós falamos um pouco sobre o Renascimento, o Iluminismo e as duas correntes principais que estiveram ali marcando esse momento histórico que foi a modernidade, né? Que exatamente foram o racionalismo e o empirismo. E no final a gente assumiu um compromisso que faríamos 2 podcasts exclusivos, um sobre o racionalismo e o outro sobre o empirismo. E aqui estamos para cumprir a promessa, né? Nós convidamos o professor Bruno Mariano, né, que já está conosco em alguns podcasts. Desde já eu agradeço por mais esta contribuição, né, no Filosofia em Foco, e ele vai fazer exatamente essa abordagem sobre o racionalismo, certo? Então eu já vou perguntar para ele, primeiro dizer que seja bem-vindo, professor Bruno Mariano, agradecer por mais essa contribuição, né, Filosofia em Foco, e perguntar primeiro quem foi essa figura, né, o René Descartes, e o que é o racionalismo. Enfim, vá fazendo aí a sua fala e à medida que você for falando a gente vai conversando, ok? Muito grato, Marcos, pelo seu convite, né? É uma alegria muito grande sempre estar aqui com você e com o seu público. Quero agradecer a atenção do público, né? Você que nos assiste, e espero que você possa gostar do que a gente vai trazer aqui hoje e que você possa também interagir conosco, né? Fazendo suas perguntas e trazendo suas questões. Esse tema é extremamente fascinante, né? Porque a gente pode pensar por onde começá-lo, né? Por onde a gente pode começar a falar sobre René Descartes e sobre o racionalismo. Quando a gente pergunta por quem ele é, a gente tem que necessariamente perguntar onde ele se encontra. E René se encontra ali na fronteira entre o fim da Idade Média e o início de uma nova era. E nesse sentido é que é muito bonito a gente falar, né? Muito bacana, porque René é o divisor de águas daquele momento da história. Porque ele instala uma nova compreensão sobre o que é possível conhecer e como conhecer. E instala, né, um movimento cultural que é o racionalismo. Então, com o nascimento do racionalismo, se nasce uma nova era, a era da modernidade. E aí a gente pode perguntar, mas como é que ele consegue fazer isso, né? René é uma pessoa, né, genial, mas um genial singular, comum. Ele nasce, né, no interior da França, numa cidade, num povoado próximo a Paris, em torno de 300 quilômetros de Paris. Quando ele completa 1 ano, a mãe dele morre, né? A gente até poderia dizer que isso não teria muita influência, já que na Idade Média as mães não cuidavam dos filhos diretamente. Elas tinham amas que cuidavam das crianças e as crianças
cresciam até uma certa idade para poder ter contato com os pais. Mas o fato é que René não tem assim um contato direto com os pais. O seu pai parece ser uma pessoa também ausente, porque do que a gente pode dizer um alto funcionário da República. Então, alguém que tem muitas atribuições e que talvez não tenha tido muito tempo para lidar com ele. E quem realmente vai lidar com ele são os professores do Colégio La Flèche, onde ele passa a ser internado, né, a partir dos 10 anos, e onde ele vive durante 9 anos. O Colégio La Flèche é um colégio jesuíta e que traz toda a disciplina jesuíta, né? E que com essa disciplina jesuíta, onde se ensinava todo o conteúdo era a escolástica, ou seja, os ensinamentos de Aristóteles na perspectiva de Tomás de Aquino. Então, essa formação de Descartes é uma formação de muito rigor e muita disciplina. O que o fará produzir um método rigoroso sobre as possibilidades do conhecimento, do que é possível conhecer e como conhecer. E disso, né, vai nascer a sua grande obra, que é o Discurso do Método, que é a sua obra inaugural, é a sua obra que vai, de certa forma, fazer a separação entre o mundo medieval e o mundo moderno. Então, esse é um ponto que a gente deve considerar. O segundo ponto que eu gostaria de pensar aqui junto com vocês: qual é o drama de René Descartes diante desse mundo novo que começa a se instalar? René nasce em 1596, ou seja, final do século XVI. Início do século XVII. A gente pode dizer que a modernidade é filha do Renascimento. O Renascimento é um movimento ao fim da cultura, da civilização, melhor dizendo, da Idade Média. A Idade Média está em crise, a civilização da Idade Média está em crise. E como tudo que está em crise, a gente parece que quer voltar ao passado para recuperar, digamos assim, o esplendor dos grandes dias daquela civilização. E eles vão buscar, na Idade Clássica, a tentativa de uma recuperação. Então, o Renascimento surge como a volta dos clássicos para tentar impulsionar uma espécie de rejuvenescimento dessa civilização que já está em decadência, já está em declínio, não tem muito mais, né? E isso vai criar um tumulto no pensamento, porque há uma confluência entre o pensamento clássico e o pensamento medieval. E isso causa, né, várias disposições, várias compreensões divergentes e convergentes. E na escola em La Flèche, René vive essa confusão, vamos assim dizer, né? Esse tumulto de pensamentos. A dissidência, né? Né? E aí ele vai se colocar o seguinte problema: o que é possível ser certo diante de tanta incerteza? O que é que eu posso ter de certeza se vivemos num mundo de grandes incertezas? Em certo sentido, a gente pode dizer que o problema cartesiano é muito similar ao problema clássico, que é o problema da permanência e da impermanência, que a gente vai encontrar tanto em Parmênides, né, a permanência, como em Heráclito, a impermanência. Esse problema da permanência e impermanência vai ser enfrentado pelos 3 grandes heróis do pensamento clássico: Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então a gente já pode dizer de antemão que Descartes é herdeiro dessa herança, não é? Sim. A gente vai ver que também o fato de tentar resolver esse problema da certeza e da incerteza do mundo vai permanecer aquela fratura que ainda existe lá em Platão, né? De um mundo
duplo, né? Do mundo sensível e do mundo inteligível, né? Então, assim, o homem, para René Descartes, vai ter um corpo material e uma inteligência, né? Digamos assim, o que ele vai chamar de cogito, como o que ele chama de res cogitans, né? Ou seja, algo que não é material, mas que é do homem, que constitui o homem. Então, o homem é um ser constituído por duas instâncias, né? Ele faz a distinção, né? Res cogitas e res extensa. Exatamente. Né? Então, essas duas coisas vai se manter presente na obra completa dele, né? O homem, uma obra final dele, me parece que é a questão a sensibilidade, ou seja, as emoções e a racionalidade, né? Que mais tarde a gente aqui mesmo vai se discutido, né? O que faz as nossas decisões? É a nossa razão ou é os nossos sentimentos, né? Isso vai aparecer também na obra de René. Então, René, que parece uma pessoa simples, que nasce no interior da França, que estuda numa escola tradicional, vai se tornar um grande gênio, né? E um grande divisor de águas. Uma pessoa que, de certa forma, está presente no nosso mundo contemporâneo. Boa forma da gente entender a realidade hoje está marcada por esse pensamento cartesiano. Boa forma da gente administrar as coisas que nós fazemos está pautado nesse método que ele cria para pensar a realidade a partir de etapas que devem ser cumpridas de tal forma que a gente possa alcançar o conhecimento certo. Inclusive a ciência, né? Toda a ciência que a gente tem hoje, né, está marcada por essa forma metodológica, esse rigor que ele imprime. A metodologia científica, ela tem a sua origem exatamente aí, né? No discurso do método. O discurso do método é a prova, né, que eu digo sempre, não dá para a gente estudar o pensamento de um pensador sem pensar a sua formação, a sua paideia, não é? E se nós quisermos, como brasileiros, construir um pensamento original, a gente vai ter que caminhar na direção de ter uma formação, de ter uma paideia brasileira que forme, né, todo o nosso pensamento, toda a nossa cultura, toda a nossa civilização. Que é exatamente, em certo sentido, que é o que René faz no seu tempo, né? Ele começa, de certa forma, indignado com o que ele vê na escola, né? Aquele tumulto, aquelas incertezas, aquela multidão de compreensões divergentes, e se coloca na tarefa de buscar algo que seja como ele diz, né? Eu gostaria de algo que fosse certo e claro, e que eu não pudesse ter deles dúvida alguma, né? Então essa é a caminhada de René. Esse é René que vai se tornar esse grande pensador, que infelizmente hoje é extremamente esquecido. Pouca gente estuda René Descartes, né? As grandes escolas filosóficas do mundo, assim, quase que não se aproximam muito dele hoje em dia, né? Embora ele tenha sido o pai de uma grande tradição filosófica contemporânea, que é a fenomenologia. Sim. Né? Curiosamente, René, antes de ser filósofo, era matemático. Né? E o seu, digamos assim, aquele que se inspira nele, que é o Edmund Husserl, que também é matemático, vai desenvolver um método, que ele chama método fenomenológico, que hoje é muito estudado, principalmente na França, entre os franceses, né? Também não é à toa, né? Eu acho essa coisa ali a escola francesa de pensamento, né? que é inaugurada com Descartes, ela conseguiu chegar até nós hoje na forma do método fenomenológico. Então, o discurso do método, em certo sentido, ele é pai do pensamento fenomenológico, não é? Porque o que Edmund Husserl vai fazer é a mesma experiência de suspender, né, tudo, né, que Descartes faz, né, suspender todas as coisas que estão postas para buscar entre elas aqueles princípios dos quais ele possa ter certeza e clareza
para que ele possa caminhar seguro. Então, esse era um ponto que a gente precisa também ressaltar. Uma questão aí, a gente sabe que a fenomenologia ela teve essa influência, né, do racionalismo, mas uma outra figura também que deu um peso grande para esse desenvolvimento da fenomenologia em Edmund Husserl foi não só nele, mas em todos os outros que desenvolveram essa epistemologia filosófica, né? Foi o Kant. Porque o Kant igualmente era racionalista, né? Só que ele era um racionalista crítico, né? O René Descartes apresentava um racionalismo tão extremado que cabia a ele um certo ceticismo em relação às coisas, né? E aí a dúvida, né? A dúvida metódica, né? Mas o Kant, só esse parênteses aqui, porque você falou uma coisa aqui que tem um peso muito grande no desenvolvimento da fenomenologia a partir de Descartes, né? Mas ele faz uma crítica dos dois sistemas, né? Ele faz uma crítica observando algumas coisas do próprio racionalismo que ele vê que não faz muito sentido, e faz uma crítica ao empirismo, que tem algumas coisas que ele igualmente vê que não tem muito sentido. E a partir dali ele compõe um outro sistema com algumas coisas que ele busca do racionalismo e outras que pega do empirismo, e eu me atrevo a dizer que com ele já se começa a vislumbrar um certo início de uma teoria da fenomenologia em Kant, quando ele começa a fazer as relações da coisa em si, o entendimento, as questões da percepção, né? Então, eu quis fazer esse registro aqui, mas pode seguir. É interessante, Marco, o que você fala, porque assim, a modernidade ela traz dois grandes movimentos culturais. Um é o racionalismo, né, que já nasce com Descartes. E o outro é o que vai nascer, né, com Kant, que é o criticismo. Sim. Do qual, digamos assim, o movimento cultural que está, digamos assim, alicerçado, que alicerça o criticismo kantiano, é o iluminismo. Então veja que era fantástica a modernidade, né? A modernidade ela traz consigo dois grandes movimentos culturais que são extremamente fortes, né? O racionalismo e o iluminismo. E o método kantiano, né, o criticismo kantiano, que vai, de certa forma, em certo sentido, aglutinar dois grandes movimentos, porque junto com o racionalismo surge um movimento também na modernidade que, embora, né, para nós, naquele momento que floresceu com muita força, que é o empirismo inglês, com John Locke, Berkeley, Hume, né? Esse movimento se contrapõe diretamente ao racionalismo. E Kant vai fazer, em certo sentido, uma crítica dos dois, né, e uma composição dos dois, porque nessa compreensão de Kant, o que é possível conhecer não será a coisa em si, na sua plenitude, né, na sua essencialidade. Porque, assim, para Kant, para existir a racionalidade, ou para que a razão tenha um limite, ela teria um limite, do qual ela não poderia ir além. E, assim, o que é que ela não pode ir além? Conhecer a coisa na sua essencialidade. A coisa em si seria incognoscível. Exatamente. Mas apenas como ela se apresenta para nós. Pois é.
Mas a gente só consegue conhecer racionalmente Fenômeno. porque existem as condições a priori do conhecimento, sem as quais nada é possível ser discutido. E, mais uma vez, a gente vai perceber que o que está por trás disso tudo é a dualidade, né? É uma dualidade, que é o sujeito-objeto. Sim. Não é? O sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, ou conhecível. Sim. Não é? Então, nessa relação, o sujeito que conhece, para ele está inacessível a coisa em si. Então, a razão morre ali, né? Morreria ali. E que isso depois será superado, certamente, por Hegel, né? Quando Hegel diz que o real é racional e a racionalidade é real. Né? Ou seja, essa coisa intransponível, Hegel acaba por transpô-la de uma forma bem simples. Né? Aquilo que... E o racionalismo é um movimento que perdura até o nosso tempo, né? Porque, apesar de tudo, a gente vê que hoje existe... O empirismo não morreu, ele ainda existe na filosofia da linguagem, na filosofia da mente, né? Nessas filosofias que são, de certa forma, estudadas e investigadas no mundo saxão, né? Na Inglaterra. E também assim nas próprias ciências psicológicas, né? Da psicologia também. Não é? Então, assim, isso daí não se acaba, ainda permanece, mas a gente percebe que, mesmo tendo grandes pensadores empiristas, né? Na nossa contemporaneidade, a visibilidade deles é muito pequena, porque ainda, né, a filosofia que a gente tem mais acesso e que tem mais divulgação, mais publicação, ainda é uma de base racional. Não é? Veja a força do racionalismo. Né? E a gente percebe que... e aí eu vou... A gente está fugindo um pouco aqui, mas tudo certo. Eu fico observando porque a tradição filosófica, desde sempre, ela se apresenta como uma condição racional, né? Para ir dar conta dos conceitos e amadurecendo e tal, para achar que chega até os dias de hoje, né? E quando chega no século XVIII, que o empirismo, né, surge com aquela força que você menciona aí, com o Locke, o Beckley, o Francis Bacon e o Hume, David Hume, eles são muito ousados, porque eles vão na contramão de um pensamento que está na filosofia, grafado desde que ela surge, de que é a razão que predomina, que dá o norte, que está ali presente e etc. Tudo mais. E eles vão nessa contramão, né, para dizer que ele, na verdade, o Hume ele não diz que a razão, ele não terá o mérito da razão. Ele apenas, digamos assim, atira daquela redoma ali e diz que ela não é tudo. Né? Ela não dá conta de tudo, a razão. Né? Bom, mas aí eu vou deixar vir para cá, porque é outra conversa, a gente, né? Vamos de fato, a gente está tentando ver essa confluência entre o pensamento de René e a modernidade, né? E o racionalismo como sendo essa produção que mas nasce é interessante ali, isso. que nasce ali, né? Então, assim, eu vou usar esse segundo momento do nosso tempo aqui, para a gente tentar pensar alguns elementos de como Descartes fez esse movimento. Né? Descartes estava à procura, né? O projeto filosófico dele é tentar, né, reformar de forma radical o seu próprio conhecimento. Né? Buscar derrubar os velhos fundamentos, né, do saber, e edificar um novo sistema capaz de ter bases sólidas, consistentes. Sim, consistentes. E aí o discurso do método vai surgir, né, como vamos dizer assim, uma empreitada que exigia um trabalho novo. E se a gente pensar um pouco na antiguidade, né,
esse trabalho novo que surge também com Aristóteles, né? O órgano, Sim. ele traz, né, um novo método, né? Um novo caminho. E esse novo caminho é uma dúvida, né? A dúvida. Aquela dúvida que, de certa forma, estaria, né, intuitivamente presente em Sócrates, né? Quando sai pelas ruas de Atenas à procura de saber o que é a verdade, o que é a justiça, e que as pessoas, ao se pronunciarem sobre essas indagações, elas, cada uma, em certa forma, elabora uma resposta que parece não ter solidez, não ter consistência, né? E Sócrates vai derrubando uma após outra, não é? Eles mesmos chegam a se contradizer nas suas respostas a que Sócrates interpela, né? Então, o que Descartes está querendo evitar é justamente isso, de que a gente caísse, né, em respostas que não fossem, né, seguras. Ele está procurando essa segurança, né? Sim. Essa dúvida que ele instala é justamente assim: em que eu posso confiar? Em que eu posso me assegurar? Quais seriam essas ideias claras, né, que me desse certeza do que né, do que seja a verdade, do que sejam as coisas? Só que ele encontra primeiro, digamos assim, o ponto de partida dele é que ele vê que se ele radicalizar essa dúvida, chegaria ao ponto de ele não poder se movimentar, né? Porque seria uma dúvida paralisante. Exato. Então ele cria o que ele chama de uma moral provisória. Essa moral provisória vai dizer assim: eu posso transitar nesse mundo naturalmente, eu posso agir nesse mundo naturalmente, basta que eu, de certa forma, mantenha os costumes, né? Mantenha as leis já estabelecidas, né? Me guie pela moral também estabelecida pelo mundo religioso, pelo mundo cristão. Eu não preciso bater de frente com elas, eu apenas preciso me guiar por elas, mas o que eu preciso conhecer, né, é buscar essas ideias que sejam claras e distintas, e que delas, né, eu possa partir de um ponto. E aqui a gente vê que, por exemplo, no racionalismo, o método dedutivo é o método que tem, né, como, digamos assim, um ponto da qual um princípio originário será o fundamento para todas as deduções seguintes. Então, Descartes vai buscar, né, no seu próprio entendimento, algo que seja tão certo e claro, do qual, não podendo duvidar, todas as coisas possam dela derivar, não é? E ele vai chegar a esse movimento através de normas que ele estabelece, né? Como princípios que o vão norteando em sua pesquisa, em sua busca, em sua investigação. O primeiro deles é o da obediência às leis, os costumes, a religião, né, moderada. Ou seja, por essa regra, ele vai se manter, né, seguindo na sua busca. Sim. A segunda regra que ele propõe para a sua moral provisória é a firmeza e a resolução nas suas ações. Veja como René é extremamente, né, aristotélico aqui, né? Porque ele é herdeiro. Ele estudou, a sua formação foi em Aristóteles através da escolástica, né? Exatamente, né? Ele conhece Aristóteles através de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ou seja, toda a escola de La Flèche é uma escola jesuíta. Os jesuítas são cristãos. Os cristãos estão imbuídos, né, de todo o conhecimento produzido por Tomás de Aquino, não é? Que tem na sua essência o conhecimento de Descartes, ou de Aristóteles. E Aristóteles é o pai da disciplina, da organização, né, metódica, da analítica das coisas, o todo tomado em suas partes para entender na sua complexidade. Né? Então, essa resolução, essa firmeza é que o vai garantir na sua posição. Né? Um outro ponto que a gente deve considerar no seu método, né, na sua medida provisória, vamos dizer assim, na sua moral provisória, é que ele deve vencer a si próprio e modificar os seus desejos.
Aqui a gente já vê uma raiz de uma obra que será, né, posterior, que é a questão da sensibilidade, né? Essa luta entre a razão e a sensibilidade, né? E que às vezes essa sensibilidade pode, né, contrariar profundamente a nossa racionalidade, né, no nosso agir. Então ele tenta vencer isso aí e ter um certo controle. A gente vê aqui um pouco dos neoplatônicos, né, dos estoicos, né, dessa conduta de ter sobre si um controle de suas emoções, né? E uma quarta, né, um quarto princípio da sua moral é empregar a vida com o cultivo da razão. Aqui essa máxima dele, né, de empregar a vida na vida o cultivo da razão, é porque ele já mostra claramente que a razão é o fundamento de toda possibilidade de conhecer, não é? Nós só podemos conhecer pela razão. Isso não quer dizer que os nossos sentidos não se dê conta de uma realidade sensível, não é? Mas é que essa realidade sensível é para Descartes muito duvidosa, não é? Tal qual era para Platão, né? Não é? Então, assim, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente saboreia e sente, né, pelo odor, pode nos enganar. Pode não ter, não posso ter muita certeza sobre isso. Mas sobre o comando da razão, eu posso encontrar o caminho que me garantirá a certeza das coisas como elas são. E é esse o investimento que ele vai fazer, não é? Então, essa moral provisória, né, ela desempenha um papel de segurança, de estabilidade. Um parêntese. É engraçado aqui porque o René estava ali muito à frente do tempo. Porque se a gente trouxer isso para os dias de hoje, eu compreendo com as suas falas aí, através de sua fala, que o René travou uma luta muito grande contra as ideias falsas, contra a possibilidade do falso, a possibilidade do que a gente chama hoje do fake, né? Aquilo que engana. Então, eu me permito assim fazer esse recorte, porque está muito atual o Descartes aqui, né? Porque hoje o que a gente escuta todos os dias, quando eu vejo lá no jornal, hoje tem tantas notícias para a gente retificar, né, que elas não são verdadeiras, estão circulando, mas são falsas. Todos os dias, quando você acessa lá, o jornal está dando essa notícia. Não aconteceu isso. Isso aqui é isso. Então, o René estava, o quê? Há 500 anos à frente, aproximadamente. Pode retomar aí. É interessante, Marcos, isso que você está dizendo, porque é o seguinte, as pessoas, né, nós, né, inclusive nós, enquanto estudiosos da filosofia, pensadores da filosofia, às vezes a gente não se dá conta do quanto de Aristóteles está presente no mundo que a gente vive. Sim, do quanto de Platão está presente nas coisas que a gente diz e faz. Sim, não é? Certeza. E não seria diferente com Descartes. Não é? Descartes está presente em muita coisa do nosso mundo contemporâneo. E isso é que faz com que alguns pensadores hoje afirmem categoricamente que a nossa civilização está em decadência, está em declínio. A nossa civilização, não é? O racionalismo e o iluminismo vieram trazendo uma boa nova, a nova de um novo homem, de um homem que superaria todas aquelas velhas dificuldades e com as certezas que esse novo conhecimento nos daria, nos tornaria mais humanos, não é? A promessa do racionalismo e do iluminismo é de nos tornar mais humanos. E a gente vive um tempo em que a gente está cada vez mais desumano. Isso. Ou pelo menos agindo como se fôssemos desumanos. A gente vê o que aconteceu semana passada. A gente pensa aí, peraí, o que é isso? Por que isso aconteceu? Não é?
nos parece algo extremamente irracional. Como é que a gente planeja uma ação para obter algo e no final a gente obtém a morte de várias pessoas? A gente planejou, a gente se organizou, a gente queria uma coisa, né? E a gente obteve outra coisa. O nosso planejamento, a nossa razão não foi capaz de entender o que a gente estava fazendo naquele momento. O que a gente estava fazendo naquele momento era racional. Nós pensamos claramente, nós avaliamos claramente cada ideia, cada passo, cada ação. Veja, o que René está fazendo aqui, nos propõe no seu discurso do método, é que nossa ação deve ser tão minuciosa e tão, pensada em cada passo, de tal forma que a nossa ação nos leve e nos conduza a uma certeza que nos torne, em certo sentido, mais humanos. Não é? E se a gente pensar em Aristóteles, naquilo que Aristóteles chama de eudaimonia. Porque para Aristóteles nós somos um animal social, político e, sobretudo, racional. E a eudaimonia, para Aristóteles, é nos tornarmos o melhor exemplar de si mesmo. Não é? Então, todo o empenho, todo o esforço, nosso é atingir a nossa causa final, aquilo para o qual nós fomos feitos. Nós precisamos realizar isso. Essa era a grande felicidade para Aristóteles. Se nós fôssemos capazes de realizar plenamente a nossa racionalidade, a nossa capacidade de organização social, econômica e política, então nós teríamos atingido o fim para o qual nós existimos. Aí, nesse caso, eudaimonia seria igual à felicidade. Exatamente. E Descartes não está fugindo a isso. Porque quando Descartes está buscando essa segurança, essa certeza, essa certeza deverá garantir para nós, como civilização, homens melhores. Uma civilização melhor. Uma civilização que cuida de nós, compreendendo como as coisas são e o que as coisas são. E para isso eu preciso de uma investigação tão metódica e tão cautelosa e tão precisa que isso vai me garantir a certeza do que eu estou fazendo. Então, Descartes não está distante de Aristóteles e Descartes não está distante do agora, do nosso agora. O que é que nós estamos fazendo no agora que garante que a nossa racionalidade é uma racionalidade que nos leva para um lugar que realiza nós enquanto seres humanos? Essa é uma questão importante. Não é? Primeira para se discutir hoje. Não é? Por isso que a gente vai fazer aquele podcast. O que move o homem? A razão ou a emoção? Os apetites? É uma questão que a gente vai trazer depois. E a gente vê, Marco, que essa questão é permanente. Ela já está lá, nos gregos, e vem caminhando até aqui. Eu vou trazer um exemplo bem simples. Por exemplo, eu venho de família bem humilde. E se não houvesse escola pública, provavelmente eu não teria condições de cursar uma universidade, certo? E como eu conheço muita gente que está muito bem, socialmente, financeiramente, porque tiveram condições de, na época, que não tinha essa condição que tem hoje, estudar numa escola pública. Entretanto, eu me surpreendo com a capacidade racional ou não dessas pessoas de não defenderem uma escola pública de qualidade. Para quem não tem a condição de avançar, que eu e essa pessoa também, e essas pessoas não tinham no passado, mas que porque tivemos essa chance de estudar na escola pública de qualidade, a gente conseguiu se deslocar de um ponto A para um ponto B. Então, aí eu trago a questão de volta. Onde é que está essa racionalidade aí? Mas aí não é o momento para... Só para prossiga. Veja só, Marco, uma coisa curiosa é que, mais uma vez, a gente vai voltar para a paideia. Sim. Ou seja, quando Platão... Traduza a paideia, só porque talvez meu seguidor não saiba o que é a paideia. A nossa paideia é a nossa formação, a nossa educação, o caminho que a gente vai ter que percorrer para construir essa racionalidade,
no nosso tempo, Isso. para construir a nossa humanidade no nosso tempo, não é? Para confrontar com esses fakes dos quais você falou anteriormente, que são destruidores tanto de nossa racionalidade como da nossa humanidade, Sim. não é? E nesse enfrentamento, que é o enfrentamento que, em certo sentido, é o que Descartes faz no seu tempo, não é? Enfrentar a maioria daquelas incertezas, daquelas confusões, daquelas incompreensões da própria realidade, de como ela acontece, de como ela é, de como ela se dá. E todo o seu esforço em conhecer vai promover, não é? O que a gente conhece como a ciência moderna e o seu método, não é? A ciência moderna que vai descobrir e que vai favorecer o que hoje a gente conhece como tecnologia. Sim. Né? A tecnologia é filha dessa ciência que entende as coisas a partir das suas causas primeiras, das suas causas fundamentais, ou seja, da sua substância prima ou primeira, não é? Que é o que está na base de todo o racionalismo. Certo. O racionalismo entende a realidade como partindo de uma substância da qual tudo se deriva. Uhum. E aí a gente vai ver Spinoza, a gente vai ver Leibniz, né? Esses que são chamados e considerados... Wolff também. Né? Que são chamados e considerados racionalistas. O pensamento racional que vê na base da razão toda a possibilidade de conhecer, que é o que Descartes propõe com o seu discurso do método, é que essa razão ela só se constitui pelo exercício cuidadoso, diligente, permanente, firme, coerente das nossas ações. Não é? Por isso que ele estabelece, para começar, uma moral provisória, sem a qual a dúvida se radicalizaria a ponto de nos tornar imóveis. Eu duvido de tudo, então o que fazer? Não tem o que fazer. Não é? O que aconteceu semana passada vai poder acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, aqui na Paraíba, ali no Rio, sei lá, em qualquer lugar, não é? E há questões hoje prementes que a gente pode se perguntar: o nosso mundo está se organizando dessa forma em razão de quê? Qual a razão disso? Nós somos capazes de alcançar racionalmente e compreender racionalmente todo o movimento contemporâneo da nossa organização social, econômica e política? E Descartes está propondo para a gente que a gente construa um método, que a gente seja capaz, né, de, com o nosso método, enfrentar todas essas dificuldades a ponto de esclarecer, não é? de nos garantir a certeza que o que nós sabemos sobre essas coisas todas é tão certo e tão claro que não haja possibilidade de engano. De engano algum. Tem uma pergunta. Veja bem, muito boa a sua explanação. Ele se debruça sobre esse projeto, né? Porque ele quer realmente encontrar uma forma de conhecimento que traga uma certeza para ele, né? E que, para isso, ele necessita duvidar de tudo, né? É um ceticismo muito aguerrido, né? E ele chega, inclusive, a duvidar de si mesmo, de sua própria existência. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como é que ele parte dessa dúvida tão forte, né? Desse ceticismo, a chegar a duvidar de sua própria existência, ao cogito ergo sum, penso, logo existo? Marcos. Acho que é um ponto interessante, viu? E é o ponto fundamental. Né? De onde ele vai partir para construir toda essa coisa. Mas que o nosso seguidor entenda esse processo, que a gente escuta muito isso. Penso, logo existo, né? Então, esse pensamento dele se vulgarizou, né? No mundo contemporâneo, as pessoas têm está na boca de muita gente, mas precisamos dar um sentido e um significado real para isso. A gente não compreende. Mas
é justamente esse movimento de radicalizar a dúvida, do qual ele vai experimentando cada vez mais quase que uma impossibilidade de ter uma certeza, não é? Que ele se encontra, não é? Como que ele subrepentinamente diante de algo do qual ele não consegue mais duvidar, não é? Foi graças a esse exercício de duvidar e de duvidar de forma disciplinada, porque é importante isso, dizer isso, não é? É disciplinada, é rigorosa essa investigação. Ele se acercou primeiro, antes de tudo, dessa moral provisória que garantirá que ele não se abale e que ele continue agindo, não é? E sua ação será cada vez mais de mergulhar e de aprofundar nessa dúvida até chegar a um ponto em que ele vai bater num solo resistente, né? Numa rocha poderosa da qual ele não tem mais como duvidar. E essa rocha é que ele se dá conta que mesmo, né, quando ele diz, eu posso estar sonhando. Exato. Não é? Mas mesmo sonhando, não é? Ou acordado, eu não posso duvidar que eu estou aqui, né? De que eu e se tipo eu estou assim, aqui, eu estou aqui fazendo podcast com o professor Bruno. Mas será que isso é real? Ou eu estou sonhando que estou fazendo o podcast? Como eu posso ter certeza disso? Como posso ter certeza neste momento se é um sonho ou se é real? E essa dúvida aí, que parece intransponível, ela mesma se constitui na resposta, não é? Sim. Porque eu não posso, eu posso duvidar, mas quando eu chego aqui, para onde eu posso ir, Marcos? Para onde eu posso ir? Né? Não há mais para onde ir. Né? Exatamente. E quando eu vejo que não tendo mais para onde ir, como é que então eu posso duvidar de que realmente eu estou aqui? Essa dúvida é impossível. O duvidar leva ele a perceber que ele está pensando. E esse pensamento faz ele concluir que, pelo menos, ele é uma substância pensante. Exatamente. Né? Então, ou seja, essa barreira, esse ponto de impossibilidade de transpor, o leva a perceber e a ter clareza que, e aí a gente pode dizer que também isso é o fundamento do próprio racionalismo, né? Sim. A razão que pensa, ela chega a concluir-se no seu próprio pensamento, não é? O que parece ser uma circularidade ou uma redundância, na verdade, é o ponto de partida que ele tem possível para entender tudo o que é possível. Não é? E não, é nesse momento que ele diz, olha, e aqui, né, nos mostra o quanto ele é matemático. Né? A matemática ela parte de axiomas. E os axiomas são o quê? São princípios indemonstráveis dos quais, né, outros princípios derivam. Daí a gente dizer que o método, né, por excelência da matemática é o dedutivo. Né? Eu digo que uma coisa, né, não me ocorre assim um exemplo matemático, mas a gente, ao definir algo, né, ou tomar o princípio geométrico, por exemplo, se a geometria trata do espaço, qual é a menor porção do espaço que eu posso definir, né? E a menor porção seria o ponto. E o ponto não tem dimensão alguma. Não tem comprimento, não tem largura. Né? Então, os três elementos, né, fundantes da geometria, o ponto, a reta enquanto um conjunto infinito de pontos e o plano enquanto um conjunto infinito de retas, né, estão baseados nesse princípio, né, que eu tomo como verdadeiro. A menor quantidade, o menor elemento da realidade espacial é o ponto. Exatamente. Do qual tudo mais se deriva. E exatamente por isso que ele leva da matemática essa capacidade dedutiva
para todo o seu pensamento racional e para a racionalidade, né? Para o racionalismo enquanto epistemologia, né? Então, Marcos, assim, Método. eu acho que, para a gente não cansar muito Sim. os nossos ouvintes, né, eu acho que a gente podia encerrar Sim. por aqui Sim. e deixar uma proposta para os seus ouvintes, né? A gente fazendo um curso sobre o pensamento de Descartes, um curso onde a gente examinaria cada um dos livros que ele escreveu, cada uma das ideias que ele desenvolveu, e que a gente, partindo dessa preocupação dele, né, que a gente explanou aqui hoje, que eu acho que é o que mais interessante que eu pensava trazer aqui para os nossos ouvintes, a nossa audiência, né, era que Descartes ainda é alguém muito importante para se conhecer, apesar de hoje não vermos assim nas academias, né, nas escolas de filosofia, se dá muita importância a ele. Acho que se a gente conseguir trazê-lo de volta ao palco, né, como um grande ator do pensamento humano, isso nos ajudará, inclusive, a produzir novos conhecimentos, novas realidades, novas possibilidades. Sim. Então, assim, o que eu proponho é que a gente, no próximo ano, né, porque esse ano está chegando ao fim, acho que o nosso podcast vai naturalmente dar uma parada para o Natal, o Ano Novo, né? E quando a gente voltasse no próximo ano, a gente traria para o nosso ouvinte a possibilidade deles se inscreverem assim, para obter cursos que a gente possa oferecer para eles, né? De acordo com o pedido, com a necessidade, com o interesse, né? Acho que essa coisa... Você sugere começar com o Descartes, não é isso? Eu sugeria, certo, porque beleza. assim, Tranquilo. Eu acho que a modernidade foi um grande movimento que o homem produziu, e acho que Descartes teve um papel muito grande nesse trabalho, né? A gente não pode descartar a modernidade, apesar de ter fracassado em certo sentido, né? Como dizem os pensadores atuais, né? A gente vai ver, por exemplo, a crítica de Zygmunt Bauman sobre o mundo que a gente mundo vive. Líquido, a modernidade líquida, né? Como aquilo que Descartes tanto propôs, que era a certeza, a solidez, a segurança das coisas, transformou-se em líquido, em né? liquidez, né? Uma liquidez que assim, a gente voltou ao mundo de incertezas. Então, assim, a gente precisa... em certo sentido, entender até se a gente pode tem caminhar. muitas questões aí por trás, né? Que não é o caso aqui da gente, mas tem. Então, assim, essa é só uma pequena exposição, ela não é uma exposição profunda sobre Descartes, é só mas muito boa. Uma impressão bem superficial, mas o que eu gostaria, depois que você me propôs a gente conversar sobre ele, foi que eu disse, poxa, René está tão esquecido, né, das pessoas, está tão esquecido da academia. Será que a gente poderia trazer um curso em que a gente examinasse cada pensamento e como ele, né, construiu cada pensamento e chegou às conclusões que ele chegou? E de uma forma como ele fez, como assim, simples e clara. Porque eu acho assim que para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, acho que a grande dificuldade em gostar de filosofia é tê-la de forma palatável, poder saboreá-la, né? O que é para nós assim palatável, saboreável, se não for dito para a nossa audiência de uma forma simples e clara, pode se tornar indigesto, né? Incompreensível. E eu acho que a filosofia tem essa coisa de saborear, né? Por isso que se chama saber, né? O amor pela sabedoria, o amor por conhecer os sabores. Exato. Eu acho que a gente, como educador, como professor, a gente precisa orientar as pessoas para que a gente construa a nossa paideia, a nossa formação, a nossa cultura, que a gente tenha uma compreensão clara da nossa cultura para que a gente possa dar um salto de qualidade e que a gente possa inaugurar uma nova era. Mas para isso a gente tem que formar grandes pensadores. É verdade. Pois é, meu amigo. Desde já eu quero aqui agradecer você e a gente está assim, encerrando mais um podcast aqui do Filosofia em Foco. A gente viu hoje a fala do professor Bruno, muito boa, brilhante
explanação, né? Já agradeço aqui, a gente já percebeu que assim, o racionalismo ele é um sistema epistemológico, né, que prima muito pela razão, né? A razão é tudo, né? Buscando sempre um foco na verdade, né? Defende a questão das ideias inatas, né? Assim como Platão também já fazia, e o René Descartes é um pensador que também vai ali naquela fonte, bebe dela, né? E busca a todo custo encontrar o absoluto, ou seja, a verdade, né? Aquilo que é a possibilidade do universal, né? Então, eu quero agradecer aqui ao amigo, obrigado mais uma vez por mais esta contribuição aqui no Filosofia em Foco, seja sempre bem-vindo, e dizer que no próximo episódio, certo? Igualmente como fizemos com este, nós vamos trazer um tema que é o empirismo. Hoje a gente tratou do racionalismo, né? Que é um dos temas que compõe lá na modernidade, então o empirismo é um outro tema. Então no episódio de número 78, a gente vai trazer o empirismo, especialmente com o David Hume, né? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado do podcast. Deixem seu like, deixe seu comentário e se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.